Oi, gente, eu tô aqui de novo, tudo hoje. Essa semana eu vou fazer um curso a semana inteira, né? Porque vocês sabem que eu gosto da psicologia e também da ecoterapia, trabalhar com cavalos, com crianças especiais. Eu fiz especialização em educação especial, então a ecoterapia. Então, aconteceu um acidente, acidentes acontecem, tá? E eu vou deixar esse acidente acontecendo aqui, por quê? Porque eu vou falar hoje com as minhas meninas do Desafio 30 Dias. Eu tava vendo várias coisas e o que eu vi? Ó, esse barulhinho foi o Stitch, viu, meu cachorro? Ele falou assim, uma das coisas que eu vi que eu achei bem bacana falar pra vocês, a gente fala da reeducação alimentar e colocou assim, Desafio 30 Dias, né? Ah, você vai emagrecer 10 quilos em 30 dias? Não. A gente vai ensinar, a ideia é ensinar pra vocês que quando a gente começa uma reeducação alimentar, isso começa a mudar nossos pensamentos, começa a mudar nossas ações. Mudando nossas ações, muda nossos hábitos, muda nosso comportamento. Ou seja, a nutricionista vai ali. Todo dia você insere chá no seu dia. Toma 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Insira frutas 3 vezes no dia. Olha aí você vai colocando. Não, hoje eu tenho que comer fruta. Hoje eu não comi fruta ainda na segunda vez. E o nosso cérebro, gente, ele é assim. Se você fazer no primeiro dia, ó, hoje eu vou comer fruta. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo porque eu lembrei, fui comer fruta, fui procurar, eu tenho romã, que eu adoro. E aí, que fruta que eu vou, né, que eu vou comer? Aí o cérebro fica pensando nisso. No outro dia, eu tenho que comer fruta. No outro dia, eu tenho que comer fruta. E vocês vão fazendo essa reeducação alimentar. E não pense assim que isso é fácil, que vai fazer em 30 dias e vai ficar assim o resto da vida. Não, vocês têm que ser firmes o tempo inteiro nisso. Por quê? Porque o cérebro precisa, isso é neurologicamente comprovado, o nosso cérebro precisa de entender. Se eu faço isso todo dia, todo dia, ele entende. E aí você vai começar a fazer isso rotineiramente, sem pensar, né? Tem umas meninas do grupo, né, que fala assim que começou a fazer e no começo foi difícil, mas que depois os filhos começaram a trazer fruta para ela, que antes que passava na padaria e comprava pão, agora eles trazem frutas e a família inteira começou a passar assim. Isso é educação alimentar, isso é tão gratificante quando a gente ouve. E tem pacientes também que começaram a emagrecer, a ideia não foi fazer cirurgia e continua emagrecendo porque começou a entender a reeducação alimentar. Porque se a gente pensa assim, ó, hoje eu vou comer um pouco a mais, né? Só um dia, um pouquinho a mais. Aí no outro dia ele fala, eu vou poder comer a mais. Vou comer um pouquinho a mais. Quando você vê, passou 3 meses, engordou 6 quilos, né? Põe a culpa no Covid, na pandemia, mas é porque você ficou fazendo isso todo dia. E depois que a gente aprende um comportamento, ele fica gravado, né? Ninguém mais esquece andar de bicicleta. Então, se você começa nesse comportamento de comer além do que você necessita, além do que você precisa, o seu cérebro vai entendendo assim, né? E aí você começa também, tá meio parado, não tem que fazer, eu vou comer um pouquinho. Não, vai fazer outra coisa, vai fazer exercício, vai caminhar, né? E estou falando isso pra vocês, estou falando pra mim também. Mas você não... Não, a gente é psicólogo, né? A gente sabe exatamente o que deve fazer, mas às vezes a gente não faz. E tá aqui, né, ó, carinha tá até com uma carinha de lua já. E isso... Eu falo por quê? Porque nós somos assim. Cada uma de nós, né? Cada um de nós sabe o porquê que a gente tá engordando. Sabe a maioria das coisas que a gente tá fazendo pra tá engordando. Então vamos começar, ó. Vamos cuidar disso. Lembra que eu falei? A gente dá o nome disso de sabotador. Vamos tirar esses sabotadores da nossa vida. Outra coisa que eu ouvi, né? Procurando coisa pra vocês que eu achei bem legal. E é meio sinistro, porque é até meio nojento, mas é muito legal. É que, assim, a reeducação alimentar, a gente tem que... Eu falei de um dos sabotadores, né? Que é aquele, eu vou comer só hoje, só que aí você vai comendo, não para nunca mais. Mas tem um outro sabotador que é aquele assim, você tá lá fazendo sua reeducação alimentar,
Aí a sua tia te convida para um churrasco e lá tem um monte de comida que você adora. Aí você fala assim: eu vou encher a pança hoje, porque é só hoje. Só que aí você fala assim, não aguenta e começa, né? Amanhã eu como também mais, amanhã eu como mais. Ou, né, esse sabotador que é o de comer com os olhos, né, a compulsão. E tem o terceiro sabotador, que é aquele assim, você tá 3 semanas, né, 2 semanas lá no grupo do 30 dias, comendo suas frutinhas ali, comendo negócio, falando que tem que fazer caminhada, né, você sabe qual que é as suas partes mais difíceis. A minha é fazer atividade física. E aí, o que é? Você tá 2 semanas lá, e aí você pega, num dia vai, sei lá, numa festa de aniversário, come um monte de brigadeiro, né? Que a gente já entende que a gente não precisa comer 10 brigadeiros, um brigadeiro tá bom. Mas a gente come 10. E aí esse sabotador tipo, poxa, eu não dou conta. Ah, agora eu já comi um monte mesmo, deixa pra lá, não dou conta de fazer isso. Não, isso é um sabotador. Não é porque você cai que você tem que desistir, tá? Às vezes esse processo de reeducação alimentar, de criar esse novo hábito, esse comportamento, demora 6 meses. Às vezes demora 3 meses, às vezes vai demorar 1 ano. Aí tem gente que já saiu do grupo, né? Depois voltou e quando voltou, nem precisou estar em todas as reuniões por causa do Covid, lembrou de tudo aquilo e começou a fazer, porque é o que eu falei. A gente sabe exatamente o que deve fazer. E aí ela deu, a pessoa que eu ouvi, né, deu um exemplo que se você estiver andando na rua e aí você pisa com o pé direito num cocô, ai que nojento, pisa com o pé direito num cocô, não é porque você pisou com o pé direito que você vai pegar o esquerdo e passar também pra ficar tudo ali. É a mesma coisa, gente, não é porque eu errei, né, parei lá no aniversário, comi os 10 brigadeiros que eu vou chutar o balde e abandonar tudo, não. Comi os 10 brigadeiros ontem, poxa... Então, hoje eu vou comer um pouquinho menos, vou fazer mais tempo de atividade física, vou ingerir, tomar mais água, vou trocar minha janta por uma coisa mais leve, ok? É isso que a gente deve fazer. Aí eu coloquei esse vídeo porque eu lembrei das frutinhas. Na próxima semana eu vou estar fazendo um curso a semana inteira, talvez eu não tenha tanto tempo, mas lembrando vocês que eu tô aqui e o que precisar, meninas, pode contar comigo, tá bom? Até mais, tchau, tchau, beijo.